Fala, futuro militar, professor e sargento Ricardo Oliveira aqui. Projeto militar na área. Se você tem um projeto de ser militar, seja da Marinha, seja do Exército, seja da Aeronáutica, este é o canal correto para você se inscrever, para você compartilhar e aproveitar tudo aquilo que vamos entregar para você. 0800, irmão. Só peça a sua inscrição, o seu like, para que possa fortalecer o canal. Sem muitas delongas, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Já falei no primeiro vídeo que eu fiz de aula. Não gosto de corte, disso, não. É direto. O papo é reto, é direto, irmão. Você que está estudando para sargento da Aeronáutica, você que está estudando para sargento do Exército, aprendiz marinheiro e fuzileiro naval, esse conteúdo aqui, português, transitividade verbal, ele não cai no seu concurso, não. Ele não cai. Ele despenca, camarada. Ele despenca no seu concurso. Vamos lá. Quando eu falo de transitividade verbal, eu quero fazer uma análise em relação ao verbo. Na nossa outra aula, eu falei sobre os tipos de sujeito. Para nós classificarmos o sujeito, falei que nós temos sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito determinado, oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Nós também temos um tal de sujeito oracional. Então, desses todos aqui, eu dei a aula sobre sujeito inexistente, não foi isso? Acredito que foi isso. Você foi lá, você viu a aula. E nós temos um macetinho para achar tanto o sujeito quanto a transitividade. A gente sempre faz uma perguntinha assim, ó. A primeira pergunta. Ao verbo quem é que. Quem é que? Essa é uma pergunta que a gente faz ao verbo. Quando a gente faz essa primeira pergunta ao verbo, a gente acha o sujeito. Depois que nós achamos o sujeito, nós vamos fazer algumas perguntas ao verbo. Seja o que, seja de que, seja uma junção dos dois. Então, vai depender do verbo. Aí, daqui, a gente sim vai descobrir se ele é transitivo direto, se ele é transitivo indireto, se ele é transitivo direto e indireto, se ele é intransitivo. Então, são os tipos de transitividade. Vamos ver aqui os tipos, ó. Tipos, vamos lá. Tipos de transitividade. Tipos de transitividade. Então, eu quero saber. Vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, salvo engano, 5. Eu tenho o famoso verbo transitivo direto. Eu também tenho o verbo transitivo indireto. Eu também tenho o verbo transitivo direto e indireto. Eu tenho o verbo de ligação e eu tenho o verbo intransitivo. Então, quando eu falo de transitividade, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que eu tenho esses caras aqui. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, verbo de ligação e verbo intransitivo. E para que eu descubra e acerto a questão que vai aparecer no meu concurso, a questão que vai aparecer no seu concurso, eu tenho que saber os macetinhos. Quais? O verbo transitivo direto, normalmente ele aparece o quê? Normalmente ele aparece o quê? O verbo transitivo indireto, normalmente ele aparece de quê? O verbo transitivo direto e indireto é uma junção dos dois. Ele vai aparecer o quê e de quê, tá? O verbo de ligação são os verbos que nós chamamos de ser, estar, permanecer, continuar, ficar, andar. Normalmente esses são os verbos de ligação. Aí eu tenho o verbo ser e seus derivados. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar. E o verbo intransitivo é quando ele não tem nenhum complemento.
O verbo intransitivo é que ele não aparece nada, ele não tem complemento, ele já passa a sua ideia completa. Ele não precisa de complementação. Por exemplo, João saiu. Quando eu falo João saiu, o verbo sair ele já te passa uma ideia completa. Você já sabe que ele saiu. Então ele é o único que não tem nenhum desses carinhas aqui que vão aparecer. Tranquilo? Olha só, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos aprender esse carinha aqui, ó. Verbo transitivo direto e indireto. Hoje eu vou pagar o bizu para vocês desse carinha aqui. Ele, de todos esses aqui, é um dos que mais caem. Com certeza é um dos que mais caem. Então vou sair, tu tira o print e vamos direto para o verbo transitivo direto e indireto, beleza? Vamos lá, tira o print. Vamos lá então, pessoal, para o nosso verbo transitivo direto e indireto. Então, eu já vou começar com um exemplo. Para você aprender. Olha aqui, ó. O juiz anexou o documento aos autos. O juiz anexou o documento aos autos. O juiz anexou o documento aos autos. Quando nós vamos analisar sintaticamente, porque a nossa matéria é sobre análise sintática, a primeira coisa que eu faço é identificar o verbo. Eu tenho que identificar o verbo. Qual é o verbo aqui? Isso, muito bom. Anexar. Então, anexar, ele é o meu verbo. Tá? Aí eu faço o quê? Eu faço a primeira pergunta ao verbo. A primeira pergunta que eu faço ao verbo é para achar quem? O sujeito. Isso aí. Então, quem é que? Quem é que anexou o documento aos autos? Quem é que anexou o documento aos autos? O juiz. Não é isso? Quando eu falo para você, quem é que anexou os documentos aos autos? Automaticamente você vai falar o juiz. Então, o juiz é o meu sujeito. O juiz é o meu sujeito. É óbvio que eu posso também analisar o tipo de sujeito, tá? O que eu faço? Eu vou olhar para o núcleo do sujeito. Um substantivo, normalmente um substantivo e um pronome, ele é o núcleo do sujeito. Juiz é substantivo, então juiz é núcleo do sujeito. Então, juiz é núcleo do sujeito. Beleza? Quantos elementos eu tenho dentro do núcleo? Um. Só tem juiz. Se eu só tenho um elemento, sujeito simples. Tá? Então você já descobriu como é que acha o sujeito simples. Agora eu vou fazer a segunda pergunta ao verbo. Veja, eu vou aproveitar o sujeito para fazer a segunda pergunta ao verbo. Olha aqui, ó. O juiz anexou. Quando eu falo para você, o juiz anexou. Vamos lá, verbo anexar. Olha aqui, ó, anexar. Anexar. Veja que anexar, quem anexa alguma coisa em algum lugar. Em algum lugar. Veja, o juiz anexou alguma coisa. O juiz anexou o quê? Só que o juiz anexou alguma coisa em algum lugar. O juiz anexou o quê? Aonde? Veja que aqui eu tenho um a de uma preposição. Eu tenho um a. Aqui o verbo, ele exigiu a preposição a. Então, quando eu tenho essa junção, o juiz anexou. Vamos lá. O juiz anexou o quê? O que o juiz anexou? O juiz anexou o documento. Então, o documento é o famoso objeto direto. Objeto direto. Entenderam? O juiz é o documento é o meu objeto direto. Automaticamente, eu já tenho um verbo transitivo direto. Para eu ter objeto direto, eu tenho que ter verbo transitivo direto. Só que acabou? Não. O juiz anexou os documentos aonde? Veja. Aonde? Aonde que o juiz anexou os documentos? Aos autos. Vou até botar de outra cor aqui para você ver, ó. Vou até botar de outra cor. Aos autos.
Então, aos altos é o meu objeto indireto. Nesse caso, eu tenho o verbo transitivo direto e indireto. Pronto. É assim que eu acho a transitividade de um verbo transitivo direto e indireto. Tem mais coisas aqui? É claro que tem mais coisas. Mas isso aqui é o básico. Quem anexa alguma coisa em algum lugar, anexou o quê? Aonde? Então ele me pede duas regências ao verbo. Tranquilo? Se tá tranquilo, eu vou jogar uma questão que caiu na ESA agora, tá? Mais um exemplo que caiu na ESA para ver se você de fato aprendeu. Vai lá. Esse exemplo aqui, eu dei uma aula, eu ensinei esse exemplo, isso numa sexta ou no sábado, e a prova da ESA foi no domingo. E caiu basicamente a mesma questão. A questão que caiu na ESA foi: empresta-me um coturno. E eu vou passar a seguinte questão, ó. Pediu-lhe um dinheiro emprestado. Pediu-lhe um dinheiro emprestado. Como é que eu faço aqui? Aquela mesma coisa. Quem é que pediu? Alguém pediu. Pediu o quê? Porque quem pede, novamente, o verbo pedir. Pediu, ó. O verbo pedir. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Não tem como pedir, o verbo pedir, que é o pediu-lhe, quem pede, pede alguma coisa a alguém. Olha a preposição. Quando tem preposição é porque é verbo transitivo indireto, tá? Verbo transitivo indireto. Então, pediu-lhe o quê? Pediu-lhe o quê? O que ele pediu? Um dinheiro emprestado. Então, pediu um dinheiro emprestado, é o meu objeto direto. Essa caneta não quer me ajudar, né? Essa caneta não quer me ajudar. Pediu o quê? Um dinheiro emprestado. Só que pediu a quem? Agora vem o bizu aqui. Pediu a quem? A quem que ele pediu esse dinheiro emprestado? A ele. É esse lê aqui, ó. Esse lê, ele tá na função de a ele. Olha o A da preposição. Pediu um dinheiro emprestado a quem? A ele, que é o lê. Então, aqui esse lê é o meu objeto indireto. Então, veja, normalmente o lê é objeto indireto, tá? Então, o verbo pedir é um verbo transitivo direto e indireto. O verbo pedir é um verbo transitivo direto e indireto, porque quem pede, pede alguma coisa, pediu o quê? Um dinheiro emprestado, objeto direto. A quem? A ele, objeto indireto. E é assim que você vai matar as questões de verbo transitivo direto e indireto. Vamos fazer algumas questões, nós temos ali em torno de umas 30 questões de transitividade, mas vamos procurar somente as questões de transitivo direto e indireto. Vamos lá? Então tá aí, PRO Concursos para você, para que juntos possamos voar alto. Vamos lá aqui, ó. A empresa fornece comida aos trabalhadores. A empresa fornece comida aos trabalhadores. O verbo fornecer. Quem é que fornece comida aos trabalhadores? A empresa. A empresa é o sujeito. Empresa é o núcleo do sujeito. Quantos elementos eu tenho ali? Um. Então, sujeito simples. Beleza. A empresa fornece. Quem fornece, de novo, ó, fornece alguma coisa a alguém. Quem fornece alguma coisa a alguém. A empresa fornece o quê? O que a empresa fornece? Comida. Então, veja que comida é o meu objeto direto. Só que eu já tenho que o verbo é verbo transitivo direto. Acabou? Não, eu tenho aos trabalhadores. Ela fornece comida a quem? Por isso que tem esse a aqui, ó. Ela fornece a quem?
Ela fornece aos trabalhadores. Trabalhadores. Então, aqui seria o meu objeto indireto. Então, se eu tenho o objeto direto e indireto, eu tenho o verbo transitivo direto e indireto. Então, a nossa primeira questão é aqui, ó, delta. Transitivo direto e indireto, beleza? Vamos lá. Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui. A televisão deve às crianças programações mais ricas e educativas. Quando eu dei essa questão aqui para os meus alunos, muitos erraram isso aqui, mas eu vou explicar para vocês o bizu dessa questão. Então, o verbo aqui é deve. Quem deve, deve alguma coisa a alguém. O que eu falei para vocês? Qual é o significado? Vamos lá. O que eu falei para vocês? Qual é o significado desse a? Esse a, ele é uma preposição. E por que é importante eu saber que ele é uma preposição? Eu tenho na língua portuguesa o tal do artigo mais preposição. Eu tenho a tal da crase. O que é a crase? A crase é a junção do a, artigo, mais o a, preposição. Eu tenho a tal dessa crase aqui. Veja que esse a, ele é uma preposição. Tranquilo? Até aqui tranquilo? Vamos, então, voltarmos aqui à nossa análise. Quem deve, deve alguma coisa a alguém. Primeira coisa, quem deve às crianças programações mais ricas e educativas? A televisão. Então, a televisão é o meu sujeito, televisão é o meu núcleo do sujeito. Quantos elementos eu tenho dentro do núcleo? Se eu só tenho um, sujeito simples. Esse A, ele está acompanhando o núcleo. Sempre que alguma coisa acompanha um núcleo, ela é um adjunto adnominal. Aqui é o artigo que está acompanhando o substantivo. Artigo que acompanha o substantivo na sintaxe é adjunto adnominal. Então, esse A, ele é o famoso ADN, adjunto adnominal. Beleza? Só que eu não quero saber isso. Eu quero saber o seguinte, a televisão deve. Quem deve, deve alguma coisa a alguém. A televisão deve o quê? Ela deve programações mais ricas e educativas. Beleza, então ela deve programações. Isso aqui é o meu objeto direto, tá? Só que ela deve isso a quem? Agora pega o bizu. Ela deve isso a quem? Ela deve isso às crianças. Veja que esse às, ele tá o quê? Uma crase. Olha aqui, ó, ele tá com uma crase. Se ele tá com uma crase é porque ele é a junção dessa preposição aqui do a mais o artigo. Então, nesse caso, eu estou diante de um objeto indireto. Aqui eu tô sim, verbo transitivo direto e indireto. Beleza? Então, nossa resposta aqui, verbo transitivo direto e indireto. Vamos lá. Vamos lá, ó. Vamos lá, pessoal. A sua instituição preveniu-a de uma desgraça. Essa aqui já tem um teor de maldade muito grande. Ó, verbo prevenir. Quem vai prevenir? Previne alguma coisa ou alguma coisa de alguma coisa. Previne algo de alguma coisa. Então, prevenir. Prevenir. Previne algo de alguma coisa. Concorda comigo? Quem previne, previne algo de, olha a minha preposição, alguma coisa. A sua instituição preveniu-a de uma desgraça. A sua preveniu a. Quem é esse a aqui? Não é preveniu ela de uma desgraça? Preveniu-a de uma desgraça? Seria, então, meu objeto direto. A gente não fez no quadro ali. Deixa eu até aparecer para você. Nós não fizemos no quadro o pediu ler e esse ler funcionou como objeto indireto. Agora esse a, ele está funcionando como objeto direto. O ler
funcionou como objeto indireto. E o A está funcionando como objeto direto. Ele preveniu algo. Só que ele preveniu de quê? De uma desgraça. Olha aqui. Objeto indireto. Beleza? Então, olha só. Ó, delta. Fizemos, então, corta aqui para mim. Então, você viu comigo sobre a transitividade e nós falamos do verbo transitivo direto e indireto. Fizemos 2 questões como exemplo para aprendermos e fizemos algumas questões até no nível um pouco mais difícil, mas é o que vai cair na sua prova. De antemão, se você gostou da aula, tá? Peço para que você possa se inscrever no canal, compartilhar, pede aí todo mundo que você conhece, que é ali adolescente, que tem 18, 19 anos, que quer prestar um concurso, sargento de aeronáutica, aprendiz de marinheiro e fuzileiro naval, indica o canal e indica também o nosso curso. Antes mesmo de encerrarmos, eu vou fazer algo aqui para você. Vou mostrar a nossa plataforma por dentro. A nossa plataforma por dentro. Então tá aqui um curso para fuzileiro naval. Você que deseja ser fuzileiro naval, olha só, 246 conteúdos aqui dentro, irmão, é muita coisa. Inclusive, eu tô até para tirar, porque eu botei muito bônus aqui dentro. Mas então nós temos aqui, ó, cada um desses, ó, 7 aulas dentro de morfologia. Período simples, 14 aulas dentro de período simples. Período composto, 5 aulas dentro de período composto. Cara, e cada aula aqui é um bizu, cada aula aqui é mastigado para você. Então nós temos aqui português, depois nós começamos com matemática, ó, 22 aulas de álgebra 1. 4 aulas de função do primeiro grau, 9 aulas de função do segundo grau, função composta, 2 aulas, função, 1 aula, equação do primeiro grau, 2 aulas, equação de 2 aulas, ângulos, 2 aulas, e assim sucessivamente. Nós temos também exercícios, ó, exercício de matemática, exercício de aritmética com bônus, conteúdo bônus, 16 aulas, encontros ao vivo que nós tivemos com a nossa turma ao vivo. Então, são vários bizus para vocês, desde provas anteriores, conteúdo bônus, simulado, algumas lives com exercícios. Então tá tudo aqui bisurado para você, seja para fuzileiro naval, seja para aprendiz de marinheiro. Aprendiz de marinheiro. Você também que deseja fazer o concurso de aprendiz de marinheiro, ele já saiu o edital. Você já sabe o dia da prova, você tem tempo de se preparar. Ah, mas está muito em cima. O pior é você não se preparar. O pior é você não estudar. Mais de 200 conteúdo também. Aí aqui, aquela mesma cara ali de morfologia, interpretação de texto, período simples, composto, geometria, ó, geometria plana, geometria espacial, sistema lineares, exercícios, aí física, aqui cai física. Então nós temos os conteúdos de física, nós temos exercícios de física, ó, para você bater só em exercícios de física, assim como exercício de matemática, assim como exercício de português. Nós temos química, nós temos inglês, com 22 aulas, provas anteriores, temos aqui várias provas anteriores e simulado. Então, tá aqui, você que deseja ser aprendiz marinheiro, também tem um conteúdo para você. E, por fim, o nosso mais novo conteúdo, Escola de Especialista de Aeronáutica, EAR, também mais de 200 conteúdo, tá? Sargento de Aeronáutica, nós continuamos trabalhando para fechar o edital, para continuar com mais exercícios. Estou para fechar mais exercícios de matemática com resolução das últimas provas, mais exercício de física com resolução das últimas provas, exercício de inglês com resolução das últimas provas, tá? Então a mesma cara ali de morfologia, período simples, composto, física, ó, inglês aqui também, ó, 22 aulas de inglês, física, movimento, dinâmica, tudo específico para o seu edital, tá? Tudo específico do seu edital. Ó, matemática, dentro de matemática, sistema linear, análise combinatória, função, equação, inequação, números complexos, 5 aulas, teorema de Pitágoras, quadrilátero, geometria espacial, matriz, estatística, exercício de matemática, provas anteriores, e continuamos trabalhando nesse conteúdo aqui. Então, se você deseja, volta aqui para mim. Se você deseja ser militar no ano de 2026, é só você nos acompanhar aqui no canal. Você tá vendo que o canal tá te entregando teoria, tá te entregando exercícios,
e você ainda tem, talvez, o menor valor do mercado. Se não for o menor valor do mercado, com certeza é um dos menores valores do mercado, com 1 ano de acesso, podendo acessar de qualquer dispositivo eletrônico através da Hotmart, que é uma plataforma confiável, tá bom? Você tem 7 dias de garantia. Se você não gostar, nós devolvemos os seus valores e tá aqui, beleza? Tamo junto, pessoal. Feliz 2026, feliz 2026 e rumo à aprovação. Projeto Militar, tamo junto!